Pessoal, tudo bem? Cá estamos de novo, né? Vamos começar agora, finalmente, a leitura do livro propriamente dito. E vamos começar pelo começo, né? Porque esta introduçãozinha aqui explica bastante coisa sobre o livro, né? E é bastante chocante, né, que haja essa introdução aqui no livro e que tantas pessoas ainda não entendam, né, sobre o que é o livro, qual é o objetivo do livro, né, e qual é o seu valor real. Muita gente ainda acha que a ortodoxia é um livro de apologética, pura e simplesmente. Mas ele não é isso, em primeiro lugar, né? Chesterton não escreveu esse livro para servir de manual apologético. Ele só é apologética em sentido acidental, por assim dizer, né? A apologética entra como elemento acidental e elemento complementório do objetivo principal do livro, que a gente vai descobrir qual é a partir de agora. Eu pensei bastante em como eu poderia fazer esse curso de modo que fosse realmente útil para vocês, né? E depois de muito pensar, depois de quebrar a cabeça e ficar francamente depressivo alguns dias, né, por não encontrar uma luz, eu resolvi reler o livro inteiro, né? E aí eu descobri que a melhor forma de fazer isso com vocês é ler o livro, né? Essa é a melhor forma da gente parar e ler e tirar cada joia que ele tem e tirar dúvidas sobre cada linha, sobre cada termo, sobre cada frase, enfim, né? Vai ser um curso expositivo mesmo, no sentido mais estrito da palavra, tá? Então eu vou começar lendo aqui a introdução. Eu vou fazendo então paradas onde eu achar que elas sejam necessárias, tá bom? Introdução. Uma coisa a mais, eu não sei se eu falei pra vocês já, mas eu vou usar esta nova edição que a Eclésia lançou, que tem esse selinho aqui, que é uma tradução nova que foi lançada, porque a Eclésia percebeu que havia alguns erros na tradução anterior, naquela edição primeira que eles lançaram, e cabe aqui inclusive uma nota de elogio, né, à editora, por ela ter percebido os erros da edição anterior e tê-los corrigido com uma edição nova, com uma tradução nova, que ele está bastante boa, né? Então, caso você tenha outra tradução, aquela tradução antiga da Eclésia mesmo, ou a tradução da Mundo Cristão, que também é boa, né, são as duas mais recomendadas, não tem nenhum problema, você pode acompanhar no seu livro aí também, não há tanta diferença assim, né? E caso você tenha alguma dúvida sobre a tradução, sobre algum trecho específico da tradução antiga, ou dessa aqui mesmo, ou de qualquer tradução que você tenha lido, você pode me enviar isso, né? Ou por mensagem direta. Caso você não me tenha adicionado, você pode adicionar. Eu ainda não tenho muita certeza como é que vai ser depois, se vai haver um grupo fechado no Facebook, se vai haver alguma área específica de algum fórum aqui no site da sociedade mesmo, mas seja lá onde for, caso você tenha alguma dúvida sobre as traduções de ortodoxia, você pode me enviar uma mensagem que eu tiro suas dúvidas, tá ok? Então vamos lá então. Em defesa de tudo mais. A única desculpa possível para este livro é a de ser uma resposta a um desafio. Mesmo um mau atirador se torna digno quando aceita um duelo. Quando, algum tempo atrás, publiquei uma série de artigos apressados, mas sinceros, sob o nome de Hereges, vários críticos por cujo intelecto tenho maior respeito, posso mencionar o Sr. G.S. Street, disseram que tudo ia muito bem quanto à defesa de que todos devem afirmar sua própria cosmologia, a sua teoria sobre o cosmos, né? Sobre o universo, mas que eu evitara cuidadosamente sustentar meus preceitos com exemplos. Começarei a me preocupar com a minha filosofia
disse o Sr. Street, quando o Sr. Chesterton nos tiver oferecido a sua. Sugestão descuidada para quem está pronto a escrever livros após a menor provocação, que é verdade. Mas, apesar de ter inspirado e criado este livro, o Sr. Street não precisa lê-lo. E se efetivamente o ler, descobrirá em suas páginas que tentei de uma forma vaga e pessoal, através de um conjunto de imagens mentais e não de uma série de deduções, afirmar a filosofia na qual, enfim, passei a acreditar. Não a chamarei minha filosofia, pois não a fiz. Deus e a humanidade a fizeram e ela me fez. Então aqui, pessoal, já está o primeiro ponto. O livro Ortodoxia é esta tentativa, né, de, através de um conjunto de imagens mentais, né, e não de uma série de deduções, ou seja, não através de uma série de silogismos, não por meio da forma usual, né, de tratados filosóficos, nada disso, ou mesmo apologéticos, né? Ele queria afirmar a filosofia na qual ele veio acreditar, né? E há 3 pontos aqui. O primeiro ponto é que é por meio de imagens mentais. A gente vai ver isso muito, né? E não por meio de deduções. A segunda é que ele queria afirmar a filosofia na qual ele passou a acreditar. Ou seja, há essa ideia de trajeto, né? De passar do caos, da salada cultural da qual vínhamos falando, né? Da qual eu falei no vídeo anterior, para então a terra ensolarada e fresca da ortodoxia. O livro é sobre isto, né? Esta jornada intelectual, espiritual, psicológica, e o que mais valha, desde o caos até a ordem, tá? E o terceiro ponto é que não a chamarei minha filosofia, pois não a fiz. Deus e a humanidade a fizeram e ela me fez. Então aqui está o terceiro ponto, né? Chesterton se recusa e deixa bem claro que esta filosofia, esta cosmologia, esta visão das coisas, essa ortodoxia não é algo que ele criou. Ele descobriu isso sozinho, né? Sozinho assim, sem a ajuda direta da filosofia clássica e da religião, e veio descobrir então uma sanidade filosófica, né? Que não era dele, ele não criou isso, o mérito não era dele, né? Então isso já difere completamente dos grandes filósofos da modernidade, né? Que sonhavam em erigir seus sistemas fechados que haveriam de explicar o mundo inteiro, né? E aquilo sairia deles, né? Então Descartes, Kant, Russell. Para quem quiser saber mais sobre isso, leiam Chesterton Universo, que lá o professor Scott explica muito, muito bem, dá esses 3 exemplos, né? Mas Chesterton então está falando o contrário, tá? Ele não quer nada disso, ele não quer criar um sistema, esse sistema já existia e ele só o descobriu. Então avante. Muitas vezes me imaginei escrever um romance onde um velejador inglês errasse ligeiramente os cálculos de sua trajetória e viesse descobrir a Inglaterra sob a impressão de que era uma nova ilha nos mares do sul. Sempre descubro, no entanto, que sou muito ocupado ou muito preguiçoso para este belo trabalho, e por isso não há motivo para não revelar o roteiro a título de ilustração filosófica. A primeira imagem. Haverá provavelmente uma impressão geral de que o homem que desembarcou, armado até os dentes e falando por sinais, com a missão de cravar a bandeira britânica no templo bárbaro, que era, na verdade, o pavilhão de Brighton, se sentiu um belo tolo. Não me preocupo aqui em negar que parecia um tolo, mas imaginar que ele se sentiu como um tolo, ou ao menos que o sentimento de insensatez era sua emoção preponderante, prova que o leitor não estudou com suficiente delicadeza a rica natureza romântica do herói de nossa fábula. Seu erro era realmente um erro invejável, e ele o sabia, se era o homem que imagino. O que seria mais encantador do que combinar em poucos minutos
o terror da terra absolutamente estrangeira e a segurança cálida de voltar à pátria e ao lar, o que seria melhor do que experimentar todo o prazer da descoberta da África do Sul, sem a necessidade repugnante de lá desembarcar? O que seria mais glorioso que se preparar para descobrir a Nova Gales do Sul e então perceber, com uma efusão de lágrimas de júbilo, que se tratava realmente da velha Gales do Sul? Ao menos esse me parece ser o principal problema para os filósofos. E também, em certo sentido, o principal problema deste livro. Como podemos evocar um espírito de espanto diante do mundo, mas que nele também encontre o seu lar? Como a peculiar aldeia cósmica, com seus cidadãos bípedes, quadrúpedes e afins, suas lamparinas monstruosas e ancestrais, pode nos dar a fascinação de uma cidade estrangeira e o conforto e a honra de estar em nossa própria pátria? Mostrar que uma fé ou filosofia é verdadeira sob todos os pontos de vista seria uma tarefa imensa, mesmo para um livro bem maior do que este. Faz-se necessário seguir uma linha de argumentação. Aqui é o ponto. E é a seguinte linha que aqui me proponho a seguir. Quero defender minha fé à maneira de resposta particular a esta dupla necessidade espiritual. A necessidade da perfeita harmonização do familiar e do desconhecido, uma composição que a cristandade corretamente chamou de romance. Então aqui está o objetivo do livro, né? O objetivo declarado do livro é mostrar como o cristianismo, especificamente, era verdadeiro não sob todos os pontos de vista, mas verdadeiro no sentido de melhor provedor desta dupla necessidade espiritual, né? Dessa mistura, dessa tensão entre o previsível e o imprevisível, entre o seguro e o arriscado, entre o desconhecido e o conhecido, o conforto e a aventura, né? Então, esta mistura particular que é psicológica, né? Espiritual também, que foi a vida sempre desejada, ele vai dizer mais para frente, pelo homem ocidental, é isto que ele propõe a provar, né? Que o cristianismo seria capaz de produzir. Então vamos lá. Pois a própria palavra romance sorve seu sentido misterioso e arcaico de Roma. Quem discute algo deve primeiro dizer aquilo que não discute. Além de afirmar aquilo que deseja provar, deve sempre afirmar o que não se propõe a provar. Aquilo que não busco provar, que tomo como algo que partilho com o leitor médio, é a atratividade de uma vida ativa e plena de imaginação, pitoresca e cheia de curiosidade poética, uma vida tal como o homem ocidental parece ter sempre desejado. Se o homem diz que a aniquilação é melhor que a existência, ou a existência vazia melhor que a variedade e a aventura, ele não é o tipo de pessoa comum a que me dirijo. Se o homem prefere o nada, nada posso lhe dar. Então aqui está de novo, né? Ele queria provar que o cristianismo era a força capaz de responder a esta dupla, necessidade espiritual. Ele não iria provar que esta necessidade espiritual dupla era de fato uma necessidade. Ele não iria entrar nesse mérito, né? E por que ele diz isso? Ele diz isso porque justamente havia muitas pessoas na época que negavam isso, né? Então, se você, por exemplo, ler algumas páginas de Schopenhauer, que não é da época dele, mas é antigo, influenciou muito, né? Ainda hoje é uma enorme influência sobre a vida intelectual e artística, né? Schopenhauer diz que a existência ela que o tédio era a prova cabal de que a existência é vazia e nula e inútil, né? É uma existência que não vale para nada, né? Então
A esse tipo de homem, a esse pessimista, ao qual Chesterton vai fazer duras, severas críticas, Chesterton nada tinha de dizer. Ele queria falar então com um homem comum, no sentido de homem que desejava esta vida pitoresca e cheia de curiosidade poética, né? Então ele se dirigia a esta massa de homens e mulheres, claro, né? Então, continuemos. Mas praticamente todos os que conheci no Ocidente que habito concordariam com a proposição geral de que precisamos dessa vida de romance prático, da combinação de estranheza e segurança. Precisamos enxergar no mundo uma combinação da ideia do espanto e da ideia do acolhimento. Precisamos ser felizes nessa terra de maravilhas sem nos instalar no mero conforto. E buscarei mostrar nestas páginas que esse é, acima de tudo, o triunfo do meu credo. Então, o triunfo máximo do cristianismo era gerar estes homens, esta psicologia, esta tensão, este equilíbrio, né, entre essas ideias opostas de espanto e acolhimento, segurança e risco, desconhecido e conhecido, claro e escuro, mistério e certeza, né? Esta dupla composição espiritual que Chesterton dizia ser a maior realização do credo cristão. E era isto que ele ia propor a aprovar, era esta realização, né, cuja existência ele provaria que se deveria ao cristianismo e não a nenhum outro credo. Mas tem uma razão peculiar, e aí vem o segundo ponto, né? A segunda razão do livro, né? Mas tem uma razão peculiar para ter mencionado o homem que descobriu a Inglaterra no iate. Sou eu este homem. Descobri a Inglaterra e não vejo como este livro pode evitar o egocentrismo. Não é bem egocentrismo aqui é self-centered, né? Ele não tinha como evitar ser um livro que falasse dele próprio, né? Não teria como evitar ser autobiográfico, basicamente. Também não vejo, para ser sincero, como evitar que seja maçante. Não é maçante. O tédio me libertará, no entanto, da acusação de irreverência. O mero sofisma leve e sem consequências é o que mais desprezo, e é talvez significativo que seja aquilo de que geralmente mais me acusam. Nada conheço de tão desprezível quanto o mero paradoxo, uma mera defesa engenhosa do indefensável. Se fosse verdade, como se tem dito, que o Sr. Bernard Shaw vive de paradoxos, ele deveria ser somente um milionário comum, já que um homem capaz de semelhante atividade mental inventaria um sofisma a cada 6 minutos. É fácil como mentir, pois é o mesmo que mentir. A verdade é que o Sr. Shaw é cruelmente limitado pelo fato de que não pode contar uma mentira que não tenha visto como uma verdade. Encontro-me sob a égide da mesma servidão intolerável. Nunca em minha vida disse algo simplesmente engraçado, apesar de ter sido tomado, naturalmente, pela típica vanglória humana e ter acreditado que algo era engraçado apenas por eu tê-lo dito. Uma coisa é descrever uma entrevista com uma górgona ou um grifo, criaturas inexistentes. Outra é descobrir que os rinocerontes existem e se deleitar com o fato de que parecem inverossímeis, ou que parecem não existir, né? Buscamos a verdade, mas pode ser que busquemos instintivamente as verdades mais extraordinárias. E ofereço este livro com os mais caros sentimentos a todos os alegres companheiros que odeiam o que escrevo, e consideram, com muita justiça, até onde sei, toda a minha obra uma imensa palhaçada insossa, ou uma única piada cansativa. Vocês me perdoem aqui pelas constantes passadas de mão na testa, porque está um calor aqui de quase 40 graus, né? Então vamos lá. Antes de ele começar o livro mesmo, ele já,
né, responde então a uma objeção que talvez iriam lhe lançar, de que isso era apenas uma piada. Por quê? Porque Chesterton começou a sua carreira literária como lançando poemas nonsense, né, que eram poemas basicamente, que é um gênero literário, salvo engano inglês, por excelência, que são poemas que não fazem nenhum sentido, basicamente, né? Nonsense é isso, né? É sem sentido. Então, e Chesterton, ele ficou, a sua estreia literária foi por meio desses poemas, né? Nos quais, inclusive, ele era um mestre, né? E depois ele lançou os 12 tipos, né? 12 Types, em que ele fazia... ele lançou o Defensor, né? Que era uma série de ensaios leves, que não eram coisas muito sérias, ele não atacava ninguém diretamente, né? E até aí todo mundo achava que ele era só um fanfarrão, né? Um bufão literário, um bobo da corte das letras, né? Que fazia piadas e dizia coisas apenas para ser engraçado e para chamar atenção, né? E até aí todo mundo gostava dele, todo mundo amava, até hereges, né? Que foi quando ele começou a atacar as pessoas de frente, frontalmente, e as pessoas começaram a suspeitar de que ele estava falando sério, e aí a coisa ficou mais embaixo, né? Depois ele se envolveu começou a se envolver em polêmicas religiosas, especialmente com o Sr. Blatchford, né? E aqui a ortodoxia, ele já então começa dizendo: olha, eu não estou brincando, isso aqui não é piada, e eu nunca disse nada só por ser engraçado, ou só por eu achar que era engraçado, né? Então, essa crítica é uma coisa com a qual ele teve que lidar até o final da sua vida. E até hoje muitas pessoas o consideram de modo meio irreverente demais, né? Então vamos lá. Pois se este livro é uma piada, o feitiço se volta contra o feiticeiro. Sou eu o homem que com a mais completa ousadia descobriu o que já fora descoberto. Se há um elemento farsesco no que se segue, a farsa deverá ser debitada de minha conta, pois este livro explica como tive o devaneio de ser o primeiro homem a colocar os pés em Brighton, somente para depois descobrir que fui o último. Narra minhas pantagruélicas aventuras em busca do óbvio, ou minhas elefantescas aventuras, né? Ninguém pode considerá-las mais patéticas do que eu. Nenhum leitor pode acusar-me de tentar fazê-lo de tolo. Sou eu o bobo da corte da história, e nenhum rebelde poderá me tirar desse trono. Confesso livremente todas as ambições idiotas do fim do século XIX. O anticlericarismo, os dogmas, né? Aquela história de dogmas como armas de tirania espiritual, aquele ceticismo, né? Aquele progressismo desvairado da era vitoriana, né? O amor livre, essas coisas. Tentei, como todos os outros rapazocos solenes, estar à frente do meu tempo. Como eles, tentei estar alguns minutos adiante da verdade, e descobri que estava 1800 anos atrasado. Afeitei uma voz de exagero, dolorosamente juvenil, ao proferir minhas verdades, e fui punido da forma mais justa e irônica, pois mantive minhas verdades. Só descobri, não que não eram verdades, mas simplesmente que não eram minhas. Quando imaginei que estava sozinho, na verdade encontrava-me na ridícula posição de ser sustentado por toda a cristandade. Pode ser, e os céus me perdoem por isto, que tenha de fato tentado ser original, mas só consegui inventar uma cópia inferior das tradições já existentes da religião civilizada. O homem do iate pensou que era o primeiro a descobrir a Inglaterra, e eu pensei que era o primeiro a descobrir a Europa. Tentei realmente fundar a minha própria heresia, e quando lhe tinha dado os últimos retoques, descobri que era a ortodoxia. Então, basicamente é isto, pessoal. Esse é o segundo motivo para esse livro, né? Ter sido escrito. Chesterton é este homem, né? Este é o homem da imagem mental, né? Do sujeito que, por um erro de cálculo, desembarca no centro no meu caso, né? Da Sé, do centro de São Paulo, achando que estava em alguma
ilha desconhecida, né? Então, povoada por canibais e coisas do gênero. Então, por quê? Porque Chesterton descobriu sozinho as verdades da religião cristã, não de forma completa e exaustiva, mas a sua essência, né? Ele descobriu a essência da sanidade, né? Era isso que ele estava, era esta a sua busca, né? Em meio àquela salada de filosofias, ideologias e escolas de arte e opiniões e etc, etc, etc. E quando ele descobre os elementos principais da sanidade, crente de que estava construindo e criando a sua própria heresia, né? Ou seja, a sua própria visão própria das coisas, ele descobre então que isso tinha uma insuspeita e alarmante similaridade com as verdades essenciais da fé cristã, os dogmas cristãos, né? E descobre então o cristianismo por trilhas até ali insuspeitas, né? E aqui que está o grande valor deste livro, né? O grande valor deste livro está em que Chesterton nos ensina como nós podemos, né, por exemplo, tirar, né, o que há de bom, mesmo em autores não cristãos, em autores pagãos, em autores problemáticos, né? Como, por exemplo, ele tirou muita coisa de Walt Whitman, né? Que o salvou do pessimismo, né, total e completo. Como ele tirou muita coisa boa de Stevenson, né? E das suas boyish adventures, né? As suas aventuras juvenis, aquele ímpeto, né, dos garotos pela aventura e tudo mais. Isso é muito importante para nós cristãos do século XXI, né? Porque ele realmente seguiu à risca, sem saber, o conselho do apóstolo, né? De sorver tudo e ficar só com o que é bom, né? Ele fez esse trabalho de peneirar a cultura da época dele de modo muito justo, de modo muito amoroso, né? E se havia algo de bom nos autores que ele criticava, ele aprendeu a tirar essa parte boa, né? Junto com a crítica das partes más que ele fazia. Por isso que ele foi também uma figura contracultural tão forte, né? Por isso que ele conseguia fazer de inimigos públicos e intelectuais amigos privados e íntimos, né? Então, aqui está então a dupla proposta desse livro. A primeira proposta do livro é provar como o cristianismo é esta fonte de vitalidade, como ele pode criar este espírito, essa psicologia romântica e poética. E o segundo ponto é uma descrição da jornada intelectual e, portanto, é um livro autobiográfico, né? Inescapavelmente a jornada intelectual do próprio Chesterton, e que pode servir de modelo a nossa jornada intelectual, né? Pode nos abrir muitas portas, e há de abrir muitas portas mesmo a quem o ler com paciência e com humildade, tá? Então assim ficamos com a primeira parte, né, deste vídeo. No próximo vídeo a gente vai começar então já o primeiro capítulo, tá, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, e vamos continuar a obra juntos aí. Até mais!